Olá, meu povo que me segue no meu canal. Agora acertei, hein? Que me segue no meu canal Pedro Lira no YouTube. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo beleza? Que de hoje? Eliminação do Big Brother. Não tem melhor. Estranhando o óculos, estranhando a magreza, o esquelético. Até o final desse mês, tá, galera? Depois, ó, balão, futuro balão, né? Enche e emagrece. Enche e emagrece. Tranquilo, meu povo? E vocês que me seguem no restante das redes sociais: Facebook, Pedro Lira Neto. Lá no Twitter, @Pedro Lira Neto 1. E no Instagram. O Instagram tá me dando um baile, gente. Tá me dando um baile. Vocês não têm a noção. PedroLira.Lira Neto lá no Instagram. Tudo jóia? Tudo beleza? Vamos lá, gente. Ah, porque eu estou de camisa? Aquilo que eu falei pra vocês, né? Tá calor, né? Deixa eu limpar aqui a lente. Quando tá calor, galera, é óbvio, tá? Eu não ficarei usando camisa. Ah, porque fulano usa camisa, fica mais ético, não sei o que. Gente, porque fulano que tem dinheiro tá com o ar condicionado aqui onde eu resido, né? Isso até, eu acho que depois de amanhã, porque quinta, sexta-feira, eu acho que eu já estarei indo lá pra... Aí é que eu tô vendo aqui se o William Bonner vai ver a Maju. Ele fica lá. Vamos lá, meu povo, vamos lá. Assunto do dia não, desde o começo da semana, todo mundo falando de duas situações, tá? Que ocorreram. Vamos ter 3 assuntos bem rapidinho assim, dentro de um tempo bacana, para não encher o saco de vocês, tá? O primeiro assunto vem a ver com opinião. Quando você tem uma opinião madura, ela concreta, ela fundamentada, você tem todo o direito de defendê-la. Estou defendendo minha opinião. Bom, falei para você. A partir de sábado, esse latido vocês não ouvirão mais. Vamos lá. Essa é a opinião, né? Quando ela é colocada, ela tem que ser posta dentro de uma conversa em que há coerência, existe a necessidade ou uma explanação de um debate. Aí você monta a sua opinião, né? Há um tempo atrás, houve um questionamento sobre uma fala minha. Eu falo a vocês assim: ah, Pedro, falar de política em YouTube é um pouco arriscado, porque não sei o que. Desse gente, se toda vez que a gente falar de política e ver aquela velha máxima, política, religião, que mais política, religião e futebol não se discute. Eu digo, desculpa galera, aqui começou, né? Começou. Eu digo assim: se pensarmos sempre dessa forma, realmente nós vamos evoluir para canto nenhum. Porque teremos medo de colocarmos a nossa opinião dentro de um grupo de opiniões para formar o quê? Uma opinião pública. Ou uma formação de opiniões. Aí vem alguns meios de telecomunicações, tá? E fala assim: não porque a Vênus platinada tem uma formadora de opinião. Nunca na vida. Ela representa quem? Quantos milhares e milhões de brasileiros para ser uma formadora de opinião? Não, ela tem a opinião dela, como imprensa, como meio de comunicação auditiva, né? Visual e auditiva. Vamos lá. E semana passada, eu não fui surpreendido, foi que numa conversa com uma pessoa, né, que sempre me acompanha tanto no Facebook como no YouTube, ela falou: Pedro, falar de política é complicado, é chato, né? De repente você compra briga com alguém. Ele se comprarei briga se essa pessoa não tiver o intelecto de entender qual é a opinião que eu estou colocando, tá? É a favor do candidato? É contra o candidato? É uma opinião parcial? Porque quando nós falamos de candidato, gente, não estamos falando, por exemplo, muitas vezes eu falo do candidato na qual eu votei. Ó, cuidado porque, né, lá não vai gostar. Gente, mas peraí,
Eu não estou falando, tá, da ação do candidato em que eu votei. Eu estou falando de quem? É da prefeitura. Porque ele é um prefeito. E ele sendo um prefeito, ele representa um quê? A prefeitura. Tá? Então, já começou assim uma coisa. Eu olhei, peraí, aonde você quer chegar? Que eu tenho que ser demagogo? Que eu tenho que ser hipócrita? Que eu não posso colocar uma opinião aberta minha? Porque lá não gosta, aqui não gosta, acolá não gosta, não posso fazer nada. Pelo fato de que, se eu não tiver a minha opinião como uma arma, não uma arma para agressão, mas uma arma que possa influenciar ou colocar uma ideia, tá? Colocar uma ideia diante de todos ou todas as opiniões, sabe quem você será? Na escrita do YouTube, o que for, um nada. Um nada. Nesse meio, um nada. Você estará na mesmo comum das pessoas que se omitem, que não é melhor não dar opinião, porque fulano lá não vai gostar, é melhor não falar. Se nós vivêssemos ainda na época do Cabresto, dos coronéis, aí teríamos problema. Eu teria problema. Ainda há problema em alguns países, lá no Amapá, Macapá, né? Ali, passou pro Maranhão, ali, né? Aquela área ali toda. Ainda existem alguns coronéis, sabemos disso. E nos países mais evoluídos, Fortaleza, Natal, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses países mais evoluídos, né, em que você pode expressar opinião, você pode falar, e não acontece nada com você, as pessoas só... Aí a coisa, né, é diferente. Então, gente, antes de pensarmos bem o que temos que fazer com a nossa opinião, tá? Vamos só refletir a quem possamos dar a nossa opinião. Ou a quem vai ser expressa a nossa opinião. Nesse momento é um público, é o geral. A minha cara está sendo exposta a um tapa, aqui e aqui. Caberá a mim colocar minha opinião mediante as demais opiniões, né, que vão ser confrontadas, não que ela ganhe peso ou que ela perca peso, mas que ela junta, se unindo, fazendo uma sinergia, possa formar a opinião, tá, de um grupo, de pessoas, de nação, e aí vai. É assim que eu entendo. Ok? Compartilha, comenta, fala bem, fala mal. Vamos lá. Recentemente nós tivemos aí, já é o segundo assunto, né? Tivemos aí a volta do goleiro Bruno. Foi ex-goleiro do meu Mengão. O Flamengo não marcava gol, mas tinha um goleiro matador. E assim se falava. E daí, gente, nós vamos esbarrar com aquela velhinha questão. Não sei se beira uma falsidade, não sei se beira hipocrisia, não sei se beira demagogia. Demagogia. Olha aí. A inclusão social de presidiários. Porque o Bruno, ele assumiu a autoria, né, intelectual do crime, né? Porque até o presente momento houve a condenação especulada na intenção do objetivo e de tudo indica, tudo parece ser. Aqui no Brasil é assim. Já condena você, tá? A gente tá vendo o caso do Bruno, gente, mas ó, os nossos dedos aqui são o primeiro também que a gente nem vai para júri popular, ou popular, para o júri popular, já vai direto para porrada. Pá, tome preso, acabou e tchau. Ponto. Tudo bem. Aí vamos lá na inclusão social. Toda vez, tudo bem. Foi julgado? Foi. Foi condenado? Foi. Falta fazer a sentença, não sei, falta alguma coisa aí que eu não sei o que é para ele estar definitivamente preso. O Maurício de Mello não... O Supremo, rapaz, o ministro do Supremo lá, não sei o que, Mello, o Mello lá, tá? É Ricardo Mello, não. É Ricardo Mello, sim, o meu nome já? Bom, é o Mello, né? O Mello já falou disse não. Enquanto não houver a ação da condenação, será posto em liberdade.
Porque não há mais o que agregar que ele vá atrapalhar de uma coisa que ele já foi condenado. Ponto. Beleza. Foi contratado pela uma equipe de futebol, porque é a questão da integração social. Lá nos Estados Unidos, né, lá nas Américas, do Donald Trump, quando qualquer prisioneiro que saia numa condicional, ele é obrigado a procurar um emprego, e a empresas conveniadas com o sistema penitenciário americano tem por direito o contratar. E aí ele passa um período dessa condicional, sendo monitorado, vigiado, etc, etc, etc. Aqui no Brasil, isso acontece com, digamos assim, aqueles que não são da mídia, né? Não são da mídia, e daí, por exemplo, na empresa de agronegócio na qual prestei meu serviço, houve, né, essa ação, a princípio, muito preconceito, tá? Todo mundo... Mas depois viram que no meio das pessoas, né, que estavam cumprindo suas penas, existiam excelentes profissionais, bons profissionais, mas porém cometeram crimes, delitos leves, delitos médios, delitos graves. E tem uma chance de ser agregado, não é agregado, voltar ao convívio da sociedade, mas não era essa palavra que eu ia interagir, ser inserido ao convívio da sociedade. Porém, voltando lá para o assunto do Bruno, a equipe teve um bom, digamos, focou nisso aí, a ação social. Porque nessa empresa do agronegócio que eu trabalhei, tá, tinha de tudo. De tudo um pouco que você imaginar. Estuprador não, porque estuprador os caras matam mesmo. Homicida, psicopata, tinha de tudo. Tá, traficante no meio. Mula sem mula, com vaca sem vaca. E no entanto, com um trabalho, né, em conjunto, porque nos primeiros meses foi uma coisa tensa, né? Muito assim, o pessoal, né? Segurança privada, segurança patrimonial, segurança do segurança, era só segurança. Mas os profissionais que estavam ali e já tinham suas penas para ser finalizadas, se mostravam que, mas não desconsiderando que estavam lá trabalhando dentro do seu convívio social, mas trabalhava tão igual, melhor quanto o profissional, né? E daí o que acontece? O time de futebol lá de Minas contrata o goleiro Bruno, né? Claro que eles não iam contratar gente assim para dizer que é bonito, para fazer marketing. E aí as empresas, eu não quero chegar às empresas que têm o seu foco, o seu ofício, e aí não há o que questionar. Eles têm empresa, a metodologia, né? É aquilo que eu falei da questão da opinião. A empresa tem a minha opinião, eu não vinculo minha marca com homicidas. Eu não vinculo minha marca com matador, né? Mas depois não me venham, gente, essas empresas que nem me lembro o nome, tá? Dizer que fazem inclusão social de bonito, porque tem inclusão social de bonito. Qual é a inclusão social de bonito? Vamos incluir uma pessoa com portadora de deficiência física, né? Pessoas com PCD, pessoas com deficiência, né? E daí vamos incluir pessoas com intelecto, né? Com necessidade de ação intelectual, baixo poder intelecto. Vamos incluir. Vamos incluir um cara que matou a mulher. Opa, aí não. Aí vamos incluir um cara que roubou e fez homicídio. Cara, opa, de novo, né? E daí começa. Então, gente, essa ação de inclusão social, ela é mascarada. Na minha opinião. Na minha, opinião, ela é mascarada. Tá? E tem que se pensar muito bem no que eu vou incluir socialmente. Essas empresas que saíram do apoio lá para o futebol, dessa equipe, em negação à contratação do Bruno, não posso falar que elas tinham ou não tinham inclusão social.
Ela apenas não queria vincular a marca dela a uma equipe que contratou um ex-matador. Alguém se lembra aqui de Lindomar Castilho? Foi Lindomar Castilho, assim. Agora eu me peguei. Eu sei que teve um cantor que, né, matou a mulher. Não sei se foi Lindomar Castilho. Estou falando, mas porque minha mente me veio o nome, né? Mas tudo bem. Já pegando o foco, né? Pegando o meado da coisa. Pontuando só o final. Acredito assim, todos nós que cometemos, ou né, aquelas pessoas apenadas que cometeram seus crimes, né? Seja ele de maior ou menor gravidade. Agora existem crimes brutais que realmente até eu tenho uma opinião que deixar mofando lá na cadeia, tá? Teve... é uma coisa bem triste, realmente não vem ao caso falar. Mas existem casos e acasos. Existe o caso, né, do goleiro Bruno, 7 anos já, acolheu a pena, né? Matou, não, foi intelectual. Ele planejou, ele planejou, mentalizou e sumiu com a mulher. Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos essa lei, essa ação era para dar risada? Era para dar risada. E olha que os Estados Unidos têm uma ação penal de justiça muito em que até vidente entra na parada. Até vidente, né? Mas são coisas deles. Mas quando se fala do ônus da prova do crime, se não existe, não existe. Já teve vários casos de série de pessoas que cometeram assassinato e não encontraram uma prova e essa pessoa está inocente. Aí você deve perguntar, mas Pedro, você está sendo a favor dos caras que matam e fica... Não. O que se fala aqui, o que eu se fala, o que eu coloco, é de que para nós aqui do Brasil, tá? Eu acho, há indícios, tudo indica, parece, pode ser, já é sinônimo de que sentença. Anos depois que descobre que não tem nada a ver, aí ninguém quer assumir. Aí não aparece o meio de comunicação, não aparece repórter bonitinho falando, não aparece alta, mega, super reportagem, né? E a ênfase que está se dando a esse caso do Bruno é assim, alguma coisa que, peraí, mas só Bruno que matou, tal, então... Ainda mais a pena não ganha espaço na mídia, não? Porque esses também estão trabalhando, galera. Estão cumprindo, né, a jornada dele. Cometeram os crimes, mas não ficam cercados de holofotes, né? Compartilha, comenta, né? Fala bem, fala mal, mas fala de Joe. Para o último, a ênfase, rapidinho, né? A gente viu que a mulher do cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, houve uma série de reviravoltas, né? Que todo mundo já está sabendo, que ela é enfurecida com a sogra, porque todo mundo acha que a sogra é o capeta e o irmão do diabo, tá? E inventou, fez aquele escândalo lá que vocês já estão sabendo, né? E aí tem aquela questão da Lei Maria da Penha que eu falei para vocês, que servem para o homem, que servem para a mulher e para o homem também, né? Olha lá. Já, assim, Jornal Nacional em plena 8 horas e alguma coisa, 2 minutos aí, falando agora do goleiro Bruno de novo. Mas vamos lá. Eu tinha colocado ênfase de que a partir do momento que uma mulher acusa um homem do seu assédio moral, sexual e agressão, ela tem que ir até as veias de fato. Aí vai ter aquela mulher lá do outro lado que vai dizer, mas Pedro, você não está na pele daquela que depende, daquela que não sei o que, daquela. Gente, em briga de marido e mulher, ainda é uma lei máxima, ninguém mete a colher. Em parte, eu até concordo, ninguém mete a colher nas brigas. Mas na violência, quem se mete é a lei. Não é o vizinho, não é o vizinho da frente, da direita, da esquerda, de trás. É a lei. É a denúncia, ó, o cara lá tá maltratando, o cara lá tá batendo. É a lei. A lei se mete, a lei se vai cumprir. Tanto para a mulher, tanto para o homem. E aos poucos está se descobrindo de que houve uma vamos colocar a palavra de fato, houve uma mentira
derivada de uma ação emocional, de um desequilíbrio emocional, de uma ira, vamos colocar assim, né? De uma ira, de uma fúria, né? Afetiva, familiar, né? E desencadeou nessa ação de ir na imprensa e falar que o cantor tinha agredido. O resultado para a dupla foi devastador, foi uma pedra na vidraça violenta. Claro, o Vitor teve que sair, porque a opinião pública da Globo, da Vênus Platinada, já quebrou o pau. Eu também saí a favor da mulher, né? Mas quando se vê a reviravolta das situações, gente, e aí você fica pensando, peraí, como é que nós vamos poder pré-julgar ou anteceder um julgamento sem fatos? E a moça lá, a menina, ela não deu fatos nenhum que houve a briga. Depois coloca numa rede social, que aí não ganhou destaque de ninguém. A Vênus Platinada deu uma saidinha, deu pá e pá, mas o resto noiva, né? E aí você faz o quê? E agora? Com que cara temos que olhar o cara que talvez foi inocente ou pela ação que ocorreu? Né? Houve alguma coisa para chegar a tal ponto, gente? Houve, ponto, acabou. Houve uma discussão, houve uma briga, houve um atrito de genra para sogra, da sogra para genra, aí vai, aquela coisa toda. Houve. Agora, a partir do momento que eu, você ou qualquer um vai na justiça, bate e diz, ó, houve isso comigo, aí a lei, para quem chegou, bateu, pediu ajuda, não pode, não. Você o quê? Não tá afim? Não, filha. Entra, filha, vem pra nós, vem aqui, vamos agora, vamos, relata aí, vamos logo fazer corpo de delito. Aí você pode dizer, não, é como já dizia, né, o Joaquim Barbosa, né, não me sai da cabeça. O brasileiro não pode promover prova contra si mesmo. Mas a partir do momento, Joaquim, que se chega numa lei, bate, acusa, não tem prova e ainda coloca, digamos, sentimentos, né? Tudo bem, subterfúgios ou não, mas e aí? E a vidraça do cara lá, como é que fica? Né? Porque a lei, ela tem que ser existida em último grau, em última ação, na qual a conversa, o diálogo, a ação, não se tem mais jeito. Aí se vai na lei. Mas tudo bem, a mulher gritou, esperneou, bateu, aí não sei o que, a vizinha ouviu que abriu a porta, quer ver? Ficou um emaranhado de lacunas, sem uma veracidade, e daí lá veio um grupo feminista dizendo, não, mas realmente no Dia Internacional da Mulher, a agressão, aquilo e aquilo, e eu concordo, agrediu, tem que pagar. Mas agressão de fato, do achismo, do tudo indica, parece, eu acho, tudo bem, não. Aí a lei que é pro acusado, vira-se pro acusador. E aí a coisa fica feia, gente. Né? Como eu sempre falo, vai levar anos para nossa justiça se modernizar, se agilizar, né? Em algumas situações é muito ágil, em outras longa pra caramba, né? E daí ficamos com aquela cara de, digamos agora, né? Vamos fazer a melhor coisa para levantar a moral. A dupla vai voltar lá para o, né? Aquele The Voice Kid, que, gente, como é que pode, gente? Minha mãe só sai para almoçar depois que acaba o The Voice Kid, chega no restaurante, não tem mais nada. Mas tudo bem. Então, temos que refletir isso aí. 3 assuntos que eu falei sobre opinião, sobre justiça ou injustiça e ação social, aonde vai até isso aí. E tá, o que se fala da lei Maria da Penha, do acusado e acusador, quando não tem a fundamentação do crime ou do ato, né? Vamos pensar, vamos refletir, compartilha, comenta, fala bem, fala mal, coloca sua opinião, para que formamos um conjunto de opiniões, para que agregamos, né, o que será futuramente uma formação de opinião pública, e não de uma Vênus Platinada, e não de A, e não de B, e não de C, e não de D, e sim de união de todos. Beleza? Um abraço. Nada de... É que hoje eu não tô afim de ouvir música eletrônica. Eu sou desse. Falou, meu povo. Falou, um abraço, galera. Cadê o botão? Cadê o botão? Cadê o botão?